Boa noite, tudo bem? Hoje mais um Talk ETS, hoje vai ser muito bom. Hoje nós vamos conversar com uma especialista, mais uma especialista, enfermeira Ana Michele Torres. Gente, hoje nós vamos falar sobre DST. Eu acho que eu estou falando errado. Eu acho que é IST. Vamos deixar a especialista falar, nos explicar um pouco melhor. E aí a gente vai ter uma conclusão um pouco mais do que eu estou falando, certo? Então já está entrando ela agora, sabe como são essas coisas de internet, leva um certo tempinho, né? Mas já está entrando. Ó, chegou a nossa moça aí, tudo bem? Oi, tudo Enfermeira bem? Ana Michele Torres. Ana, é Isso um aí. prazer te receber. Eu acho que é um assunto extremamente bacana. Eu acho que a gente precisa entender mais isso. E você é especialista que vai nos passar esses detalhes todos. Ana, te apresenta para o nosso público, que tá todo mundo muito ansioso te esperando aí para te falar um pouquinho e te conhecer um pouquinho. Tá bom? Claro. Então tá, boa noite. Então, como o Alexandre falou, sou a Ana Michele, sou enfermeira e hoje eu coordeno a área de prevenção e promoção de saúde da Cabergues, que é o plano de saúde dos funcionários do Banrisul. E então hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre as ISTs, né? A gente tem ainda uma dúvida sobre DST, sobre IST, então a gente vai falar sobre IST. Então, mano, eu comecei a live mais ou menos assim. DST, eu falei, eu acho que eu tô falando alguma coisa errada, né? Vamos chamar a especialista para nos explicar. Por que mudou o nome DST para IST? Claro, na verdade, assim, essa nomenclatura ela mudou em 2018, tá? Desculpem, porque o que que acontece? O que que significa, na verdade, IST, né? É infecção sexualmente transmissível. Antigamente era DST, doença sexualmente transmissível. Na verdade, os especialistas, né, internacionais, eles mudaram a nomenclatura porque a gente pode estar infectado, né? Nós podemos ser portador de uma DST e não apresentar qualquer sinal e sintoma, ou seja, a gente não tem a doença. Nós estamos infectados, nós infectamos outras pessoas, mas a gente não tem nenhum sintoma daquela doença. Então, tu quer dizer então que existe uma nomenclatura mais para ficar mais claro, é isso? Para as pessoas podem ter essa doença, mas não se manifestar naquele momento, é isso? E Exatamente, a podem gente infectar pode outras ser pessoas. isso. A gente tem Perfeito. ainda na nossa consciência, né, de que a gente estudou a vida inteira dessa maneira, né? A gente tá, Sim. para a gente ter uma doença, a gente tem que apresentar sinais e sintomas. E no caso das infecções, né, sexuais, algumas delas a gente pode ser portador por até 2 anos sem apresentar qualquer sinal e sintoma, tá? E a gente pode transmitir para outras pessoas também, mesmo sem apresentar qualquer sinal e sintoma. Sabe que eu te pergunto assim, quais são as doenças IST? Tá? Então aí a gente tem aqui, a gente ouve mais falar, as mais conhecidas, né? A Sim. gente tem o HIV, a gente tem as herpes, né? Tem a herpes genital, a gente tem a gonorreia, que os Uhum. meninos, na verdade, né, são os que eles mais falam, né? Então, sim, A sim. gente tem o próprio HPV, HP. que é um vírus que ele pode ocasionar o câncer de colo de útero nas mulheres. Ele é uma infecção sexualmente transmissível. A gente também tem a hepatite B. Eu acho que as mais conhecidas, As na mais verdade, são conhecidas. essas, né? Essas são as mais conhecidas. E a sífilis também. A sífilis, pois é. Que eu fico, que é o treponema, né? Isso? Isso. Eu fico me perguntando, porque hoje já tem eu quero falar um pouquinho do HPV, só para a gente poder entender um pouquinho, porque hoje nós temos vacina para os adolescentes, né? Para Isso. aqueles
no futuro próspero não venham ter, né? E vão se prevenir, se proteger. Mas a minha pergunta para você é como está isso na cabeça? Porque quando eu digo jovens, são jovens de 13 anos, né? E como está Isso, isso a na partir dos 11 cabeça? anos. Oi? A partir dos 11 anos a A vacina já partir está do disponível. isso. E como fica isso em questão familiar, essa proteção? Me conta um pouquinho disso. Claro. Na verdade, assim, ela é uma vacina, a gente tem a vacina aí do HPV disponível em todas as unidades básicas de saúde, completamente de forma gratuita para a população, né, para meninos e meninas entre 11 e 14 anos, tá? Só que a gente ainda sente um pouco de receio, né, de alguns pais de fazer com que tanto a menina quanto o menino façam essa vacina contra o HPV, porque muitos deles acham que vacinando o teu filho de 11 anos, você está incentivando a iniciar as práticas sexuais, e não é nada disso, né? Por que que se introduziu a vacina no calendário vacinal especificamente para essa população? Justamente porque eles não têm ainda vida sexual ativa, né? Exato. Então, assim, eles ainda não tiveram realmente contato com o vírus do HPV, que futuramente pode ocasionar o câncer de colo de útero, entre outros tipos de câncer também, né? Mas o que mais a gente fala hoje, o que mais a gente associa o HPV é o câncer de colo de útero. Então, por isso que tem uma importância, assim, gigantesca vacinar os filhos nessa faixa etária. Né? Mas eu fico um pouco admirado com esse processo todo, sabe? Porque se falava muito tempo atrás, né, da menina de 11, vamos se conhecer o corpo, não fala na vagina, não fala no piu-piu, no pintinho, porque vai despertar para a relação sexual, a minha filha vai, né, vai dar até não querer mais, o meu, vai, então não pode, entendeu? A gente Sim, tem que abrir a mente para se prevenir, né, contra essas infecções que são umas infecções malditas, assim, né, que nos tornam más, assim, né. Só que exatamente. eu te pergunto assim, como é difícil de colocar na cabeça, hoje em dia, que são pessoas que são da nossa idade, né, que têm filhos, ainda pensam assim, continuam pensando assim? Bom, Alexandre, eu tenho que reconhecer que a gente teve um avanço muito grande até na conversa assim, entre mães e filhas, né? Vamos colocar assim, há 30 anos atrás, as conversas que os pais tinham com os filhos era completamente diferente do que a gente tem hoje, Sim. né? Antigamente a gente incentivava os meninos a praticarem sexo, quanto mais novo melhor, né? Com qualquer parceira, porque eles tinham que ter o início da vida sexual. E geralmente, quem até o levava para Vai. nesses casos era o pai, né? E a mãe com a filha já era uma coisa muito mais fechada, né? Ela só aprendia só conversava sobre sexo poucas vezes no dia do casamento ou dias antes do casamento. Eu tenho que reconhecer que hoje a gente já teve um avanço muito grande, mas Perfeito. ainda assim é um tabu. Talvez até por desconhecimento dos próprios pais, apesar da gente ter acesso à tecnologia, né? Hoje o nosso smartphone está na nossa palma da mão, a gente dá um Google, como os jovens falam, né? Sim. Digita ali, claro, procurando sempre informações de fontes confiáveis, e mesmo assim os pais ainda sentem um receio de conversar com os filhos, justamente porque eles acham que conversando está incentivando o início sexual precocemente. Não é isso, né? A gente sabe que quanto melhor o adolescente ele Sim. estiver informado de todas as infecções, de como que tem que se prevenir, né? Quais são as consequências daquele ato, melhor ele se prepara para isso. Né? A E eu, gente realmente não pode garantir a idade que ele vai iniciar a vida sexual, mas a gente pode ter uma certeza de que vai ser protegido, que vai ser realmente com responsabilidade, né, naquele momento. e eu fico pensando, né, quando tu falasse uma coisa muito importante, eu acho que as pessoas não lembram, né, que a informação, a chegada na frente, explicar, mostrar, né, mostrar como se, o que é uma camisinha, como se bota uma camisinha, né, eu acho que está se prevenindo de muitas coisas que futuramente posso, porque hoje em dia a gravidez não é uma coisa, ó, eu ficou grávida, né? Hoje em dia são as doenças, né, que acabam
até mesmo ceifando a vida de um jovem, né? Vamos dizer assim. Exato, Então, exato. a gente tem que cuidar muito disso. Mas deixa Uhum, eu te perguntar uma coisinha. Tu falaste que tem as principais, né? uhum. O cuidado com o HIV, me fala um pouquinho disso. Me fala como é essa infecção, esse vírus, ele está ainda em alta, ele está em Porto Alegre, ele está crescendo, nos outros estados. Me fala um pouquinho só para a gente poder fazer a epidemiologia desse vírus. Você pode repetir para mim, por favor, porque aqui para mim falhou? Ah, tá. Deixa eu te perguntar, como está o conhecimento de todas essas doenças, né? E falando de uma específica do HIV, tá? Como Uhum. está? Está em crescente? Não está? Hoje em dia as pessoas se previnem mais, não se previnem. Fala um pouquinho delas, para mim poder entender. Claro. Na verdade, assim, né, o que o Ministério da Saúde, eu sempre busco os meus dados, eu estudo, sempre usando as diretrizes tanto do Ministério da Saúde como da Organização Mundial de Saúde, tá? Uhum. Apesar da gente ter uma campanha massiva, né, até de mídia, em cima do HIV, a gente ainda tem alguns casos, a incidência dele está estabilizada, tem uns 3 anos, né? Mas ela ainda é alta. E o nosso estado, ele é das 10 cidades do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de casos de HIV, 6 cidades são no Rio Grande do Sul. A primeira é Porto Alegre, sabe? É claro que a gente também tem que fazer um contraponto, que o Rio Grande do Sul, ele tem o teste rápido disponível, né, em todas as unidades básicas de saúde. Então, se hoje, por exemplo, eu tive um sexo desprotegido, né, fiz sexo desprotegido, eu posso procurar qualquer unidade básica de saúde, informar isso ao enfermeiro da unidade e ele vai me encaminhar a fazer o teste rápido. Então, Porto Alegre, a oferta do teste rápido é muito maior. Se a gente for comparar daqui a pouco com alguns estados do norte do Brasil e nordeste principalmente. Tá? Mas mesmo assim, o nosso estado, ele tanto de número de casos de HIV quanto de óbito por HIV, ele está extremamente alto. De casos, ele é o segundo, né, no total geral por estado, ele perde para São Paulo, e no número de óbitos ele é o terceiro. Ele perde para um estado do norte e para um estado do nordeste. E Então a aí, gente tem informação, a gente incentiva o uso do preservativo, né? E mesmo assim a gente tem um índice elevadíssimo de HIV. e tu se dá por conta de algum motivo que acontece, porque as pessoas aqui no Sul são desprotegidas mesmo, não querem utilizar essa proteção. O que tu achas como pesquisador? O que tu acha disso? Na verdade, a gente tem que avaliar que, como eu te falei, como a oferta do teste rápido ela é alta, a gente acaba testando um número maior da nossa população e a gente acaba Sim, descobrindo, né? A gente sim. sabe aí que tem muitos estados que têm subnotificação. O que é subnotificação? A gente não consegue oferecer o teste para a maioria da nossa população. Se a gente não consegue oferecer o teste, a gente está deixando de De pegar um notificar. caso, né? De fazer uma notificação, né? E assim, o que eu vou te falar agora não tem nada comprovado cientificamente, né? Mas algumas pessoas elas acabam dizendo que, como, por exemplo, quando eu era mais jovem, não, né? Eu tenho 37 anos, então, teoricamente, eu não perdi nenhuma pessoa importante, seja na mídia, né? Seja perto, em decorrência do HIV. Né? Mas Entendi. as pessoas ali que estavam no auge da sua adolescência, ali na década de 80, elas Sim, perderam um ídolo, né? O mais sim, famoso deles é sim. Cazuza, né? Tinha alguns atores também da Globo que também acabaram falecendo em decorrência do HIV. Então, algumas pessoas elas acabam cogitando que por a gente, né, essa população agora, os mais jovens, principalmente aí o da faixa etária de 20 a 24 anos, eles não têm essa memória de como era o HIV trazia medo para a população, né? E uma outra coisa, a taxa de sobrevida de pessoas que são portadoras do vírus do HIV, né? Hoje o Brasil é o país número 1 que dá totalmente gratuito o tratamento para o HIV,
né? Então, você utilizando o medicamento retroviral, tendo alguns cuidados, se alimentando de forma mais saudável e tudo, você tem uma sobrevida muito grande, né? Eu lembro que na minha adolescência, eu li um livro de uma moça chamada Valéria, não vou agora saber o sobrenome dela, ela foi contaminada com HIV quando ela tinha 15 anos, tá? E vou te falar que ela deve ter os seus 40, 45 anos hoje. Ela tá viva, ela tá saudável, ela tá bem, ela corre na praia, ela faz as atividades dela física, mas ela teve acesso ao medicamento antirretroviral. Então, como hoje se tem essa sobrevida, né, essa taxa de sobrevida grande, alguns especialistas, eles também cogitam essa questão de que como hoje tem medicamento para HIV, teoricamente eu não vou morrer por conta disso. Se eu me infectar, eu tenho acesso ao medicamento e a vida continua. E é isso que eu fico pensando, né, Ana? É a informação que a gente vem falando lá no início. Você tem que ter a informação, tem que ter acesso a ela, né? E hoje em dia você clica no smartphone, na palma da mão, você descobre qualquer coisa que você precise. Digitar no Google, fazer isso. Mas é importante ter a informação e o acesso. O acesso a gente tem, tu falou agora, tranquilo. E eu te digo isso porque já aconteceu no passado, né, de alguns profissionais se picarem mesmo com agulha e disserem assim, não foi nada, não vou nem falar para o enfermeiro, não vou notificar, vou deixar né, porque não vai dar nada. Mas como é que tu sabe, né? Não, porque Exatamente. eu vi numa cultura que o HIV só se pega se injetar 3 ml de sangue na veia. Isso é mito, gente. Não é Mito mito? completo, completo. Mito. Eu não tenho como a gente não tem como garantir que a pessoa que, por exemplo, né, se injetou esses 3 ml aí de sangue e o profissional até de saúde que teve um acidente pérfuro-cortante ali nas tuas atividades laborais, que ele não vai pegar HIV e aquela pessoa que injetou. A gente não tem condições de Não tem. afirmar isso. A exposição ao risco, ela é igual. Independente da via que se deu e da quantidade, né, de secreção ali que você teve contato. Sim. E é a mesma coisa que o vírus, né? Talvez dure pouco tempo, dure muito tempo, mas não vamos arriscar, vamos prevenir com todos esses processos, né? Não. E aí eu fico pensando e perguntando, voltando àquela história que me falou que o Brasil, né, tem o Sul aqui tem também esse aumento muito grande. E deixa eu te perguntar, em todas as faixas etárias? Na verdade, assim, ó, a gente tem duas faixas etárias aí que são não só no Sul, tá? Mas no Brasil inteiro. A gente tem aí os nossos adolescentes e adultos jovens, tá? A faixa etária de 15 a 19 anos e dos 20 aos 24 anos, tá? De maior incidência. E as pessoas acima dos 60 anos. A gente está Olha, com uma incidência bem grande de HIV nos maiores de 60 anos. Também pelo que a gente conversou aqui no começo, né? Quando eles iniciaram as atividades sexuais, né? Os relacionamentos sexuais, eles são de uma geração de que você casava era para a vida inteira, né? Teoricamente você tinha somente aquele parceiro. E a preocupação dessa faixa etária específica antigamente era evitar gravidez indesejada. Então, o que elas faziam? As mulheres tomavam seu anticoncepcional. O uso do preservativo não estava na rotina deles. Então, muitos deles ou ficaram viúvos, ou se separaram, e eles estão se redescobrindo sexualmente agora. E para eles é um pouco mais difícil dessa cultura de utilizar a camisinha em toda e qualquer relação sexual. isso Então, fica muito difícil de inserir no contexto deles, né? exatamente. Até porque eu não sei se eu vou até vou te pedir desculpa se eu falar alguma besteira aqui, mas eu acho que você é a pessoa mais entendida para me esclarecer. Eu sou enfermeiro, mas tem algumas coisas que eu não sei, cada um na sua área, né? Exato. Então eu queria te perguntar uma coisa muito séria. Eles não utilizam camisinha porque já estou, né, numa fase de vida tranquila, se eu pegar, posso tomar um retroviral que vou ter uma sobrevida mais de tanto tempo. Isso está incutido na cabeça deles ou tu acha que não existe isso? Na verdade, essa questão assim da sobrevida, de ter o antirretroviral, está até em último lugar nos pensamentos dele. O que eles acham?
Se um jovem, né, um senhor ou uma senhora chegaram até os 60 anos, como na geração deles, as pessoas iam a óbito muito cedo por Muito conta, em cedo. decorrência do HIV, eles acham que como eles estão se relacionando com pessoas da mesma faixa etária, aquela pessoa está saudável, né? E, por exemplo, eles ainda têm, por mais que eles estejam se redescobrindo sexualmente, eles têm um pouco mais de vergonha de falar sobre camisinha, né? E principalmente a mulher, né? Ela tem um pouco mais de vergonha e é diferente da população um pouco mais jovem, né? Por exemplo, se eu chegar com uma camisinha para o meu parceiro e ele não quiser utilizar a camisinha, eu posso muito bem chegar, olha, então para mim não, acabou, deu. Para mim, né, na minha faixa etária tá tranquilo. Mas já para elas ficam com um pouco mais de receio. Meu Deus, como é que eu vou chegar agora e vou oferecer uma camisinha para ele? Ele vai achar que eu sou muito vulgar, né? Que eu tenho relação sexual com um parceiro por dia. Então, tu mexe com toda uma Todo brilho. reorganização. Exatamente, exatamente. E é isso que a gente tem que mostrar para essa população, né? Uhum, E incentivar e dizer que a importância desse cuidado, porque além disso, né, eles têm netos, talvez, né, têm filhos, né, que vão poder dar vão querer dar esse exemplo ainda, querer dizer, olha, a vovó usa camisinha aqui, ó, a vovó tá firme lá, entendeu? Eu acho isso legal, exatamente. sabe? Eu acho Aham, um papo bem aberto, como a gente voltou o papo quando ela tinha filha e não falava da parte do sexo, entende? E uhum, hoje você não fala. Por que eu te falo isso, Ana? E por que eu acompanhei uma vez uma paciente no hospital, ela tinha 76 anos, uma fofa, uma querida, uma querida. Só que assim, ó, ela veio com câncer de vulva, né? não. Tudo pelo fato de não, bem como tu falaste, a vergonha de não ir no médico e não descobrir que saiu uma feridinha, né? E essa feridinha se tornou uma flor, um câncer horrendo, Meu fétido, Deus. né? Que nem andar na rua ela não podia porque ele vertia a secreção e o cheiro era terrível, né? Então essa voltou? Oi. Tô. Isso são coisas da internet, né? Então, e aquilo me botou muito na cabeça uma pessoa madura, né, e tal, mas acontece muito isso, realmente. E agora deixa eu te pegar uma outra vertente. E os profissionais de saúde? Como é que é isso? Me explica. Tu deu essa O que que eu piscada vou aí que te eu já fiquei dizer? preocupado. É. Na verdade, assim, né? Os profissionais, a gente está tão acostumado a cuidar dos outros que às vezes a Sim, gente acaba negligenciando o cuidado com conosco mesmo, né? Não só na questão perfeito. das infecções sexualmente transmissíveis, até, por exemplo, no cuidado dia a dia anual, de você fazer um check-up, de você ir no, né, as mulheres, principalmente, ir no ginecologista. A gente vai colocando o cuidado ao próximo sempre acima do nosso cuidado. Sim, sim. É, estamos com uma pausa aí, acho que a Ana deu uma pausa na internet. Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que começar a se conscientizar e tentar fazer o melhor possível, entendeu? Cuidar do outro e cuidar da gente mesmo, né? Então, usem camisinha. Opa, voltou? Voltou. Essa Voltou. internet hoje Eu tá estava querendo eu tava sacanear a fazendo, gente. eu tava fazendo um jabá aqui enquanto tu tava ali. Valeu, valeu. Mas fala, pode Não, falar. a gente não tem dados, né, fidedignos assim para dizer o quanto de profissionais de saúde que estão infectados tanto com HIV ou com qualquer outra infecção sexualmente transmissível, né? Falta, sabe, esse filtro para a gente poder ter uma informação mais fidedigna. Mas assim, ó, os profissionais de saúde, até mesmo aqueles que trabalham com o assunto, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de poder colocar aquilo ali no dia a dia deles, né? Eu sempre brinco que, por exemplo, hoje a gente tem a camisinha masculina e a gente tem a camisinha feminina. Não tenho vergonha nenhuma de falar que, por exemplo, quando eu tive contato com uma camisinha feminina, eu testei a camisinha.
né? Enquanto outros profissionais de saúde ficam com um pouco mais de receio, ou daqui a pouco assim, sabe, tu joga, porque a gente tem essas brincadeiras, né? Pegou a camisinha, colocou assim em cima da mesa, tu já vê até que os próprios profissionais de saúde, porque se a gente for parar para pensar, a gente tem acesso à informação, a gente todo dia cuida de alguém ou com uma infecção sexualmente transmissível ou com qualquer outra doença, mas a gente já vê que as pessoas ficam um pouco mais ruborizadas, aí dão aquela risadinha de vergonha, né? Exato. E é um assunto que se a gente não falar, se a gente não discutir enquanto profissionais, nem enquanto sociedade, a gente vai continuar com os mesmos índices, sabe? Esse é o problema, é quebrar esse tabu. E quebrar esse Exatamente. tabu é falando, é colocando na mesa, entendeu? Uhum. Minha filha, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre sexo, vamos falar sobre doenças. O papai não sabe, quer aprender também. A mamãe está junto aqui, vamos lá, vamos se reunir. Vamos ser didáticos, vamos conversar, vamos ser claros no Sim. processo, na E, chegada. e uma outra coisa assim, Alexandre, isso é claro, a gente, né, conversa, nós somos adultos e tudo. A gente aqui hoje está atrás de uma tela, né? Eu vejo aqui quem é que está assistindo e tudo. Mas se a gente pega no nosso ambiente de trabalho mesmo, tá? Vamos fazer uma palestra sobre a utilização da camisinha. A gente tem uma empresa, vamos supor aí, com 150 profissionais. Quantos vão nessa palestra? Uhum. Exato. Tu chega ali e conta três, quatro, porque às vezes até assim, ó, são seus parceiros de trabalho, e às vezes até fico, pô, vou lá, né, ver ela na palestra, porque para não deixar ela mal, né, para não fazer ela passar vergonha. Mas, ainda assim, estou falando de empresas mesmo de saúde, que Isso mesmo aí. assim a gente não consegue mobilizar uma grande parte da nossa população para poder assistir uma palestra, para debater e para conversar num ambiente extremamente descontraído. Exatamente. Ana, o teu vídeo está travando um pouquinho, está dando uns Tá. delay, mas tá tudo certo, a gente vai trabalhando aqui, vai se falando, o papo tá muito legal e é isso mesmo, a gente tem que incentivar esse pessoal. E aí eu peço pro pessoal aí ó, que está assistindo, façam perguntas. Olha aí, ó, o Alessandro Caco falou, oi Ana, parabéns pela live. Ah, pode o quê? Ixi. Ah, pode ocultar, está na frente do rosto. Não sei o que está na frente do rosto. Deve ser algum. Acho que é as palavras dele O ali. comentário, aham. Isso, o comentário dele, isso aí. Mas então, você falou muito sobre o preconceito, né? Sobre os processos que a gente acaba tendo problemas daqui a 20, 30, 40 anos por falta da informação e falta das pessoas buscarem. Mesmo com a informação, as pessoas têm ainda um certo receio, né, de descobrir e falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, IST. Não esqueço mais, foi um aprendizado para mim. O teu vídeo, você está ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo Ah, bem. teu vídeo travou, mas tá tudo certo. Tu tá ouvindo, tá tudo certo. Mas agora, pensando nisso, né? Falei para o pessoal fazer algumas perguntas aí para a gente, né, interagir mais, não só ouvir a gente, mas eles também botando as perguntas mais à frente. Me fala um pouquinho sobre a sífilis, sobre o treponema. Me fala um pouquinho dela. Então, a sífilis, ela é uma até das infecções sexualmente transmissíveis que a gente pode viver com ela durante muito tempo Sim. sem apresentar qualquer sintoma, tá? O que que acontece? A sífilis, ela tem aí três fases, ela tem a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. A sífilis primária, ela ocasiona uma feridinha no órgão genital e tudo, mas é uma ferida que não coça, não dói, não arde. E ela desaparece sozinha, tá? Então, assim, se ela não tá doendo, se ela não tá te incomodando, se ela não tá ardendo, muitas pessoas o que que fazem? Ah, eu tô com uma feridinha, mas não tô sentindo nada, vida que segue, tá? Isso acontece aí entre 6 e 90 dias depois que aparece a feridinha, tá? Ela pode desaparecer sozinha. E daí a gente passa para sífilis secundária, que pode acontecer de 6 semanas após o desaparecimento lá daquela feridinha, até
6 meses, se não me falha a memória, tá? E Nossa! sim, né? E quais são aí os sinais e os sintomas da sífilis secundária propriamente dita? Ela pode ocasionar febre, dor no corpo, dor de cabeça, sensação de mal-estar. Com o que se parecem esses sintomas? Com uma gripe. Uma gripe. O que às vezes pode diferenciar, né, e chamar a nossa atenção para pensar numa sífilis seria o aparecimento de manchas, principalmente nas palmas das nossas mãos e na planta do pé. Só que não são todas as pessoas com sífilis Não, só foi esse que secundária, eu dei pausa na mão. Tá bom. mas não são todas as pessoas, né, com sífilis secundária que vai ter as manchas, que vamos dizer assim, seria o sinal que daria o diferencial para ela daqui a pouco procurar uma ajuda médica. Sim. E também chegando com esse sintoma específico, a própria equipe de saúde já acende o alerta. Opa, essa pessoa está com algumas manchas, né, na palma da mão, tenho que pensar em sífilis. Se a pessoa está só com aqueles sintomas que eu falei anteriormente, que são bem parecidos com a gripe, Sim. também vai passar, às vezes ele vai tomar um antitérmico, vai passar e deu. Vai até achar que é Covid. Vai achar que é Covid, vai fazer o exame, tudo isso e nada. E a gente tem a sífilis terciária, que ela pode se manifestar em até 2 anos após essas manifestações da sífilis secundária. Tá? Então, olha bem o tempo que a gente pode levar até realmente um sintoma mais grave, porque quando a gente tem a sífilis terciária, a gente já atinge o sistema neurológico algumas vezes, tá? Então a gente tem, além da dor de cabeça, modificação até mesmo na visão, né? E outros órgãos, tá? Então, assim, para você ver, a gente pode levar aí até quase 3 anos sendo portador de sífilis, transmitindo sífilis, e tá tudo bem, porque a gente não tem nenhum sinal e sintoma, a gente tá tranquilo, tá bem. Né? E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também está no circuito, né, de cidades aí, estado com o maior índice de sífilis. Tanto que no ano passado, o Ministério da Saúde trouxe, né, para Porto Alegre para fazer a testagem rápida, porque tanto o HIV quanto a sífilis, hoje a gente consegue fazer os testes rápidos. O que é o teste rápido? Você faz, né, fura aqui o dedinho, né? O profissional de saúde vai fazer a coleta ali daquela gota de sangue, vai colocar num cassete, que é o que a gente chama, né? E no máximo 5, 10 minutos você já tem o resultado, se você é portador do HIV e se você também é portador de sífilis. E a partir daquele momento, que é super rápido, né? Enquanto você está aguardando o resultado, você pode fazer um acolhimento com a pessoa que você está fazendo o exame, né? Conversando, fazendo uma anamnese, falando até de outros assuntos, você já tem ali o resultado. E a partir daquele momento você já pode fazer os encaminhamentos para a rede de referência com essa pessoa. Então, Porto Alegre, no ano passado, entrou nesse circuito aí do Ministério da Saúde. E a gente tem uma incidência grande também de sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É quando a mãe passa a sífilis para o bebê via placenta. Tá? A mãe, como eu te disse, né, a gente pode ser portadora, a gente pode não apresentar nenhum sinal e sintoma e acaba passando para o bebê via placentária. Né? E então hoje os hospitais, as maternidades, elas já estão até orientadas, elas possuem o teste rápido, e se é uma mãe, tá, que chega na maternidade sem ter feito as suas consultas de pré-natal, a orientação é que na maternidade faça um teste rápido, até para poder fazer a orientação correta para essa mãe, até para a orientação também de tipo de parto. Tá? Porque se é uma mãe que não teve o tratamento correto durante a gestação, ela vai ser indicada para uma cesariana para o bebê não correr mais risco de pegar a sífilis, né? Então, assim, para você ver, né? São doenças que são de fácil detecção, ambas, né? A gente consegue, com a utilização da camisinha, a gente consegue a proteção, e mesmo assim a gente está com um número ainda muito grande de pessoas que estão doentes e não sabem. Eu fico te perguntando uma coisa, e aliás, fico me perguntando uma coisa para mim e vou perguntar uma coisa. Eu fico pensando aqui, aquelas pessoas que tiveram
sífilis, que trataram a sífilis. Porque sífilis é um tratamento, não é nada fácil, não, viu? Não. Não é nada. Benzetacil. É bezetacil 2 por semana em cada glúteo, né? Então, eu fico pensando, fico te perguntando, as pessoas que tratam a sífilis, elas podem passar para outras pessoas, mesmo depois de tratada, passando algum tempo ou não? Na verdade, assim, essa pessoa ela vai ter que ficar de tempo em tempo verificando a sua carga viral, assim como o HIV com a sífilis também. Se ela Sim, tiver, ela fez o tratamento corretamente, a carga viral está controlada, ela continua portando a sífilis, mas aí ela, como é que eu vou te dizer assim? Ela é como se ela interrompesse a cadeia dela de transmissão. entendi. Tá? É igual o HIV, né? O HIV, você pode. O HIV é o vírus, né? Sim, A AIDS é a doença. Eu posso sim. ser portadora do HIV, eu tomo minha medicação antirretroviral, eu faço, né, os exames de tempos em tempos, de acordo com o protocolo que é estabelecido pelo médico, minha carga viral tá ok, eu continuo portadora, mas eu não transmito. Não transmite. Uhum. Tranquilamente essa pessoa pode ter uma vida tranquila, ativa, ou tem que usar sempre camisinha, ou se quiser ter um Na filho, verdade, pode. assim, né? A gente tem que, independente se a gente teve uma IST e se curou, a gente tem que usar camisinha nos nossos relacionamentos de dia a dia, né? Porque a gente tá falando aqui de HIV e sífilis, mas como eu te falei, tem a gonorreia, tem a herpes, tem clamídia, tem o próprio HPV, tem tantas outras coisas. Então, assim, a camisinha é para tudo, né? Sim, Claro, a gente tem algumas a camisinha, na verdade, ela vai te proteger contra a grande maioria das doenças, né? É claro, por exemplo, o caso do próprio HIV, o caso do HIV. Se eu tiver alguma ferida, né, que eu esteja ali e tiver contato, por exemplo, com uma outra pessoa que esteja contaminada, secreção com secreção, eu vou me contaminar. Mas ainda assim, ó, a grande via de contaminação é realmente a via sexual. E a gente só se protege como? Usando camisinha. E quando eu falo usar camisinha, não é só o sexo oral, né? O sexo anal também, porque isso também é um tabu ainda para algumas pessoas, sabe? Ah, é só o sexo vaginal que eu tenho que utilizar camisinha. Para o sexo oral, não precisa. Para o sexo, não. E não é verdade, né? Essas três vias também acabam transmitindo também, a gente acaba se infectando com IST. mas me conta, o sexo oral, ele contamina, então? Contamina. E Contamina como é porque que... assim, ó, é secreção, tá? Por Hum, exemplo, vamos dizer assim, eu tenho HIV, tá, tá? Mas eu não sei, então assim, ó, ela não tá controlada. Eu tô transmitindo loucamente, tá? tá, Então, por exemplo, eu vou praticar sexo oral no meu parceiro e eu tô com uma ferida na minha cavidade oral, tá. tá? Se o meu parceiro tiver também uma ferida lá no órgão genital dele, secreção contaminada, vai entrar em contato com secreção contaminada, eu vou transmitir. Ok. E o contrário também, né? Porque assim, muitas pessoas acham assim, vou ejacular em outro lugar que não seja, né, Na vagina. dentro, na Sim, vagina. dentro. Eu Isso. contamino igual. É secreção com secreção. É secreção com mucosa que às vezes está ali machucada, né? Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. É impressionante, Ana Michele Torres. Micheia. Ana Michele Torres, não é isso? É. Eu estou impressionado com a tua explicação, com a tua delicadeza em colocar os fatos. Sabe que qualquer um quer assistir a tua palestra. Quem quiser Ah, quer que dar. bom. Eu acho que assim, ó, tu tá sendo extremamente não só técnica, mas assim, tu tá conseguindo falar de uma forma coloquial que dá para entender muito. Mas Ai, deixa eu que te fazer bom. uma coisa. As pessoas então têm que usar camisinha para fazer sexo oral? E Tem. existe? É a mesma camisinha ou existe É a outra? mesma camisinha, é a mesma camisinha, não existe outra, tá? A gente tem a camisinha feminina e a camisinha masculina. A gente tem que, para praticar sexo oral, a gente tem. Ana deu uma travada. Gente, mas é impressionante, né? É impressionante o quanto e o quão as coisas acabam, né,
se tornando cada vez mais difíceis, né? Quanto as pessoas, essas doenças vão se agravando e vão trazendo, arrastando as outras pessoas para se previnam, se cuidem, usem camisinha, por favor, tá bom? Voltou? Ana voltou, deu uma travadinha, Ana. Dia. Não, tá tudo certo, tá chovendo, tá vento, tá tudo sem internet, ao vivo é ao vivo e vamos lá, vamos tocar porque a palestra tá muito boa, tá? Muito Ai, boa. que bom. Eu fico feliz porque, assim, ó, querendo ou não, por mais que a gente fale, que a gente escute, que a gente leia, as ISTs elas ainda estão negligenciadas, né? Sim, sim. Então só, não só tanto, né? Como as pessoas se automutilam e se punem em não querer saber da informação. Exatamente, Né? exatamente. Eu digo se mutilam porque eu queria voltar um pouquinho ao HPV, porque o HPV não é só câncer de colo de útero, né? Não sei se tu me Não, falasse, mas eu queria não. que tu falasse um pouquinho também. Eu vou falar do HPV, ele se classifica na IST, eu sei que tu falou que sim, mas queria ter certeza disso. Sim, sim, o HPV, na verdade, é a IST com maior incidência no mundo, Perfeito. tá? Também acontece, né, da gente se contaminar com o HPV. O HPV, ele se caracteriza por ser verrugas. É uma Sim. verruga, é uma doença, né, caracterizada por verruga. E muitas das vezes a gente se infecta e a gente não apresenta verruga. Se a gente não apresenta verruga, a gente está saudável, a gente vai fazendo sexo desprotegido e a gente vai repassando para as pessoas. Né? E como é uma doença, e como é uma outra IST, que você também pode conviver com ela durante muito tempo sem apresentar sinal e sintoma e contaminando, então tu imagina, né, vamos dizer assim, o estrago que ela pode ocasionar, né? Quantas pessoas, uma pessoa só contaminada, indiferente, tá? Se é mulher ou homem, os dois eles podem se infectar e eles podem transmitir também. Que isso também antigamente era um pouco de mito. Como o HPV, ele é a IST que faz com que as mulheres, né, possam desenvolver o câncer de colo de útero, durante muito tempo se acreditou que fosse uma IST específica de mulher. Assim como a gonorreia, a gente ainda tem aquela coisa de que é uma IST mais Mas, masculina, sim, né? sim. O HPV é uma IST que durante muito tempo se achava que era uma doença mais de mulher, e não é, tá? E também ele não ocasiona só o câncer de colo de útero. A gente tem câncer de boca, câncer de ânus, também, né, ocasionado pelo HPV, tá? Como é um caso, né, na mídia e tudo, tem um ator americano, se não me falha a memória, chamado Michael Douglas. Ele é casado com a Catherine Zeta Zeta-Jones, Jones. Ah, né? E há uns anos atrás ele fez, né, ele passou por ele teve um câncer de boca, ele fez o tratamento, se curou e tudo, mas foi comprovado que o câncer dele de boca foi por conta de um sorotipo, né, do HPV, né? Ele praticou um sexo oral desprotegido, teve contato com o HPV, né? Ele no momento, ele pode, né, nos dias que se passaram, ele pode não ter apresentado nenhuma verruga, nada. E quando o câncer se manifestou, que ele foi descobrir que ele tinha tido contato com o HPV, com um dos subtipos do HPV que levam ao câncer. Então, entendi. olha o quão grave, o quão sério, né, é isso. Eu acho que isso que tu está falando, como eu te falei antes sobre a mutilação, as pessoas se automutilam, às vezes por não ter a informação e por não quererem saber o que podem acontecer lá no futuro, né? Eu fico pensando que eu peguei um caso uma vez de uma jovem de 27 anos, tinha 7 filhos, né? Tava com vários parceiros e é óbvio, né, possivelmente o sítio primário pode ter sido o HPV, né, o câncer de colo Uhum. de útero, né? E isso invadiu para a bexiga e invadiu para o intestino e ela teve que retirar tudo, né? Fazer uma dissecção pélvica muito, Imagina a sabe, mutilação. agressiva. E aquilo foi muito chocante para mim, né? Porque você imagina botar um fecho do ânus até a vagina, né? E, e não ter mais. Talvez para ela aquilo tinha sido o fim de tudo, né? O finito de tudo.
Mas é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em se proteger, né? Mas Uhum. eu tô curioso e eu vou te perguntar, me desculpe, eu tô aqui com a especialista, eu preciso saber. É só botar a camisinha na língua? Como é que funciona? Na verdade, você vai colocar a camisinha no órgão genital, né? Por exemplo, se é a parceira que vai praticar o sexo oral no parceiro, ele vai pegar e vai usar, vai plastificar lá, vai colocar a camisinha masculina, Ah, tá? tá. E se for o parceiro, ele vai pegar a camisinha, né? Ela vai colocar a camisinha feminina e ele vai Muito praticar lá bem. o sexo oral, né? Com a camisinha feminina ali naquela região. Perfeito, perfeito. É muito importante, porque tem muita gente que desconhece isso, Sim. certo? Uhum. Desconhece isso. E eu te provoquei nisso exatamente para te falar. E tem muita gente que não sabe botar camisinha. Mas eu E vim aí a gente, preparada. a gente precisa, eu vou querer que no final você faça uma simulação, mas eu vou te fazer algumas perguntas, pode ser? Claro. Vamos lá. Né? A live aqui tá bombando, tá Ai, muito que boa. bom. Deixa eu ver aqui. Ana, quero falar sobre mito ou verdade, tá? Ai, vamos lá. Mulher só pega uma IST se um homem ejacular na vagina? Mito? Mito, mito. Como a gente conversou, né? Antes, a gente vem conversando, na verdade, desde o início da live, é a troca de secreções e às vezes o contato com a pele, com às vezes, né, com uma ferida e tudo. Então, assim, ó, ah, não é só ejacular na vagina que pega, tá? Pode ser, por exemplo, a própria o sexo oral, como a gente falou, né? Independente de ejacular ou não, se você tiver contato ali com a mucosa e com alguma secreção, né? A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher pode liberar secreções antes mesmo de ejacular, né? Tanto que muitas pessoas, para se evitar uma gravidez indesejada, o que vai fazer o quê? O coito interrompido, né? Que é Pode ejacular ser. fora, né? E Exatamente. o risco de engravidar ele ainda existe porque o homem ele ainda vai, né, nas secreções que ele solta da ejaculação mesmo, né, pode conter espermatozoides e a mulher pode engravidar. Então, assim, ó, se você tiver uma mucosa, tá? Se você tiver uma ferida, o contato dessa ferida com alguma secreção do parceiro, tá? Pode ser a secreção da mucosa da boca, ou até mesmo lá da região genital, pega, tá? Independente de gozar ou não gozar. A gente pode pegar igual, desde que as mucosas elas tenham contato com essa secreção contaminada. Perfeito. E eu ia te fazer a segunda pergunta, se o beijo na boca ele pode transmitir uma IST ou não? Pode, pode. Por exemplo, se eu tiver uma ferida na minha boca, vamos supor que eu seja portadora aí, vamos colocar da sífilis, tá? Eu tenho uma ferida na minha boca. Eu te olhando, eu não sei se você também tem ferida na boca. Aí a gente se beija, secreção com secreção, contamino sim, tá? Uma coisa que eu gosto de falar bastante assim para as pessoas, eu trabalho com alguns adolescentes, eu sou instrutora voluntária de um projeto Pescar e eu falo exatamente tudo que a gente está conversando aqui, eu converso com eles também, tá? E uma coisa que eu falo bastante assim, ó, vocês que saem para noite, época pré-pandemia, que a gente podia, né, sair Sim. e eles ainda mais aproveitar, você pode estar vendo a pessoa mais linda da festa, mais cheirosa, mais arrumada. Não vem escrito aqui, sou portador de HIV, sou portador de sífilis, né? Então, Exatamente, a exatamente. gente Não tem pode como. pegar igual. Então, assim, beijo na boca pode transmitir também ST. Então, beijo na boca é coisa do passado, né? Não, a gente tem que É, cuidar para tem que não cuidar, tem que pegar. cuidar, Cuidar tem muito. que cuidar. Uma afta pode pegar. Pode, pode, porque a afta, né, ela acaba ela acaba abrindo uma feridinha ali na nossa mucosa da boca, né? A afta, ela pode ser as bolinhas, mas ela pode abrir às vezes, né, uma feridinha bem ardida, principalmente nas bochechas, né? Então, ela é uma porta, vamos colocar assim, uma porta aberta para infecção. Então, a gente não tem que sair beijando todo mundo aí. Olha, a gente teria que se cuidar um pouco mais.
Acho importante, até porque existe uma doença que chama mononucleose, né? Que Doença do também beijo. é uma doença do beijo e que às vezes dá ínguas, inchaços, e Febre. inclusive febre, né? E inclusive até em criança dá isso, né? Porque acontece bastante, mas não pelo Uhum. fato da criança estar fazendo uma coisa, mas pelo fato de ter um contato com um beijo de alguém, algo parecido. Então a gente tem que cuidar muito isso, né? Isso. Principalmente assim, a visita recém-nascido e tudo, a criança, a gente tem que evitar beijos na face, tudo isso, né? Até a própria herpes, né? Porque a gente tem a herpes genital e tem a herpes também labial, né? Já Labial. vi casos de bebês serem contaminados com herpes porque um parente que estava com herpes beijou o bebê e acabou transmitindo para a pobrezinha da criança. Então a gente tem que cuidar muito. É possível pegar uma ST e fazer, ao fazer uma tatuagem, ou ir na manicure? Sim, principalmente nos casos da hepatite B, que é também é considerada uma IST, tá? E o caso do próprio HIV também, tá? O que que a gente tem que sempre procurar, tanto nos estúdios de tatuagem quanto nas manicures, a gente tem que verificar se os instrumentos eles são descartáveis e no caso dos salões de beleza, da manicure, se eles têm a autoclave para que a profissional possa esterilizar de maneira correta esse material. Existem até alguns salões em determinados estados que eles já pedem para a própria cliente ter o kitzinho dela, né? Tanto de esmalte quanto do alicate de unha, a lixa de unha. Ótimo. A gente acha que não, até mesmo o próprio esmalte ele pode, né, transmitir. Se eu estou contaminada, a minha manicure pinta a minha unha, colocou o pincelzinho lá dentro. É uma fonte, assim, imensa. E daí eu vou pegar uma pessoa, tirei aquele famoso bifezinho da cliente, passei ali o esmalte, né, com a hepatite. Então, seria realmente extremamente interessante que a mulher tenha o seu kit e que toda vez que for fazer a unha, ela leve o próprio kit para poder fazer a mão ou o pé. Perfeito. Sabe que a tatuagem também é assim, né? Ela perfura lá a derme lá, e aí sangra um pouquinho, tira, perfura na tinta, bota de volta. Por isso que A tinta fica agora... contaminada. Exatamente. Bem colocado. Olha, eu estou impressionado com a tua palestra, que já está acabando, infelizmente, né? Ai, obrigada. É um assunto que eu gosto bastante. Não, gosta, domina, e eu tinha milhões de perguntas para te fazer aqui. E aí eu queria te perguntar, Ana, se eu tiver uma dúvida de botar uma camisinha, como é que a gente pode fazer? Você pode nos mostrar isso? Claro, posso sim. Posso sim. Deixa eu só preparar aqui meu material. Tá bom. Na verdade, né? Por exemplo, assim, ó, igual a questão da camisinha, né? Hoje você vai num posto de saúde e você pode ter acesso à camisinha, tá? A Ana Michele, ela é tão a camisinha que o SUS, né? A gente também tem um certo preconceito. Isso, A isso. camisinha que o SUS distribui, ela tem a mesma eficácia daquela que eu compro na farmácia ou no mercado? A mesma eficácia. Tá? O que hoje se tem, né, no mercado e nas farmácias é, por exemplo, assim, como eu falei contigo, né, a camisinha que tem sabor de fruta, né, Sim. sabor de menta, para poder realmente apimentar um pouco mais, deixar o momento mais descontraído, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm um certo tabu de utilizar a camisinha. Vocês podem ir em qualquer posto de saúde, tá? Geralmente, as camisinhas, elas ficam até em locais assim, que você não precisa nem falar com a enfermeira, nem falar com o agente comunitário de saúde. Vai estar lá, você pode pegar a tua camisinha, tá? Mete no bolso, sai com umas 30 e vai embora. Exatamente. Muito antigamente até se existia uma limitação de número de camisinha para as pessoas e hoje não tem mais. Você pode ir hoje, se daqui a 2, 3 dias você quiser voltar ao posto de saúde pegar, você pode pegar, pode retornar e pode pegar. Tá? Então, ó, essa aqui é a camisinha masculina, tá? A gente tem que ficar... Oi? Que não tem gosto de nada. Que não tem gosto de nada, mas protege. Protege Isso é o que 100%. vale. Isso aí. Tá? Muito bem. A gente sempre tem que ficar muito atento. Não sei se vocês vão conseguir olhar, tá? O prazo de validade. Perfeito. Ó, essa aqui, se não me falha a memória, vai até 2021. 21. 2024. Ela foi fabricada em 2024. 2019 e 24 aqui embaixo. Tá?
Muito importante, a camisinha, ela deve ser colocada em ambientes assim protegidos de luz, né? Eu sei que os meninos têm muita mania de colocar a camisinha dentro da carteira e às vezes ela fica completamente achatada. Aí o menino senta, né? Aí amassa a camisinha. A gente tem que ter bastante cuidado para manter a integridade dela, tá? Porque se a eficácia da camisinha, ela pode ser prejudicada por conta disso também, tá? Então, para abrir aqui a camisinha, ó, é sempre aqui do ladinho. Nunca usar o dente, tá? Porque às vezes, se a gente usar o dente, a gente pode rasgar a camisinha. A gente rasga a camisinha, ela perdeu completamente a eficácia dela, tanto de proteger contra uma gravidez, quanto das ISTs, tá? Ou pode perder o dente também. Pode perder o dente também, pode ficar às vezes agarrado no aparelho, quem usa aparelho, enfim. Ó. Vai lá, Ana. Perfeito. Abrir aqui, tá? Ó. Ela tem o lubrificante, tá? Ó. Então assim, ó. A gente pode dar uma sopradinha nela, porque o que é importante, tá? A gente tem que pegar bem a pontinha aqui dela e apertar para realmente retirar todo o ar da pontinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não pode tirar aquele arzinho que fica Não lá pode. fora. Aquele ar, o que pode acontecer? A camisinha pode romper. E um momento que era para ser de descontração, de relaxamento, no final tu vai olhar, meu Deus, a camisinha rompeu, o que eu vou fazer? Aí tu já fica preocupado. HIV, sífilis, né? Herpes, gravidez. Então, exatamente. Então, para te proteger, tá? Eu vou pegar um instrumento aqui. A boa e velha banana. Viu? Tá? Então, assim, ó. Muito importante. A gente tem que colocar a camisinha quando o pênis ele estiver ereto, tá? Se ele não estiver completamente ereto, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada a gente tirar o ar aqui da pontinha. Ele vai estar ereto, assim, tudo, e vai entrar ar igual, tá? Entendi. Aí vai dar ar, principalmente nas laterais da camisinha, que pode ocasionar o rompimento dela, tá? Então, por isso que é bom investir em preliminar, né? Beijo, aquelas coisas todas, para ele poder ficar bem ereto. Ó. Ficou ereto, a gente começa aqui pela pontinha. Eu vou ter que soltar a pontinha para poder passar a camisinha no restante, tá? Mas a gente sempre tem que segurar a pontinha, tá? Perfeito. Segurar aqui e ir desenrolando ela no corpo do pênis, ó. Perfeito. Tá. Acho bem bacana. E daí, teve a brincadeira ali, ejaculou. Muito importante também, a gente tem que retirar a camisinha com o pênis ainda ereto, para não ter o risco de escorrer e a gente ter contato com a secreção. Perfeito. Tá? Pra gente retirar, a gente pega aqui, ó, segura bem aqui, ó, tá? E vai desenrolando a camisinha, tá? Geralmente a gente consegue fazer outros movimentos, né, nessa hora, tá? Ó, fui desenrolando. Ana, nós temos 1 minuto e pouco só, daqui a pouquinho cai a live. Dei o nó e joguei no lixo. Perfeito. Tá? Melhor instrução que essa, só indo no posto de saúde falando do enfermeiro e do especialista. E Ana eles Michele, ensinam a colocar, ficam bem tranquilos. Parabéns pela didática, parabéns pelo conhecimento. Tu és uma enfermeira profissional extremamente inteligente, sabe passar o conhecimento de uma forma carismática. Não, em momento nenhum me senti constrangido, em momento nenhum, porque a informação ela é importante. E exatamente. É para todos, é para a titia, para o titio, para a vovó, para o menino, para a menina, isso é importante. Enfermeira Ana Michele, muito obrigado. Foi um prazer ter hoje nessa live, nessa 1 hora de live que passou voando, nem vi passar. Espero ter outros encontros e eu deixo o meu muito obrigado. E lembrando, né, gente, a Hospitalar ATS vem fazendo o melhor para todos, de uma forma muito legal. E essas lives são para isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Você, viu? Espero ter outros encontros. Um abraço. Teremos sim. Outro, tchau.